Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Dalcio, eu sou o presidente da FNQ e fico muito contente em poder anunciar hoje mais um webinar, né, da série FNQ Gestão de Conhecimento, hoje com o tema Gestão de Controle, o risco de não olhar para o risco. O nosso convidado é o Sérgio Akira, que já está conosco. Bom dia, boa tarde, Akira, tudo bem? Boa tarde, Dalcha. Tudo bem Obrigado contigo? por ter aceito o convite. Tenho Eu que certeza que vai agradeço o ser de convite. interesse de todos aqui. Então, nós somos da FNQ. A FNQ ela já existe, né, há mais de 30 anos. Ela foi concebida por 40 empresas na época, com o intuito de preparar, né, vamos dizer assim, o ambiente industrial para, na época, anunciada a abertura de mercado. Então, nós entramos com uma série de cursos, programas e principalmente um prêmio muito reconhecido na época chamado Prêmio Nacional da Qualidade. Alguns anos depois, né, com a qualidade já estamentada, já estabilizada no Brasil, nós nos dedicamos a desenvolver modelos de gestão, que são modelos de referência mundial, agregados com condicionantes no Brasil. Ele se chama MEG, Modelo de Excelência de Gestão, está hoje na sua 22ª edição, recém-lançado. Então, é um modelo que tem fundamentos, com alguns tópicos muito importantes, como liderança, pensamento sistêmico, inovação, cultura, sempre focado em resultados. E com esses modelos nós aplicamos, então, uma metodologia que chama diagnóstico assistido nas empresas, e com base no resultado, a gente pratica depois uma mentoria ajudando as organizações a, vamos dizer assim, melhorarem, né, alcançarem aqueles pontos de melhoria que o diagnóstico detectou. Nós temos uma série de eventos, né, tanto esses aqui do webinar, temos capacitação também, vários cursos interessantíssimos. Vamos falar um pouco sobre os cursos mais para frente. E temos uma conferência anual, né, de excelência em gestão. Esse ano vai ser em 25 de outubro. Já peço que vocês reservem as datas sobre o tema ESG. Então, era isso que eu queria falar. Queria, antes de tudo, agradecer a quem consegue viabilizar esses nossos eventos. Nós temos o patrocínio da Micropower, né? Queremos agradecer bastante. O apoio educacional da FEComércio do Rio Grande do Sul, né? O SESC Senac. O apoio do Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo, MS Competitivo, da UBQ, que é a União Brasileira para a Qualidade, e do Movimento Catarinense pela Excelência, o Excelência Santa Catarina, e também o apoio do nossa parceira, nossa irmã ABQ, Academia Brasileira da Qualidade. Bom, eu já me apresentei, sou o Dalcio, sou engenheiro de formação pela Poli, tenho algumas pós-graduações, inovação, gestão e processo. Trabalhei quase 32 anos na empresa Siemens, depois assumi várias entidades, principalmente na área de inovação, e coordeno desde 2019 a FNQ. Queria apresentar o Akira, já vou aproveitar aqui para pedir desculpas para você, porque se eu fosse ler todo o teu currículo, viu, Akira, nós íamos consumir a nossa tarde inteira. Então, fiz um resumo muito sem vergonha, isso, me perdoe, tá? Tá Mas bom? aí a primeira pergunta que eu fizer, já abro para você complementar aquilo que eu talvez tenha esquecido. O Akira também é engenheiro, ele é membro conselheiro consultivo do Board Club da Board Academy, é diretor executivo da Informaseg, que é uma empresa com projetos bem interessantes na área de gestão de riscos. Ele é diretor de negócio da Aerial Sistemas Limitada. Ele é consultor em sistemas de gestão inteligente, segurança empresarial e riscos, professor universitário da FAAT em informática básica, sistemas de informações gerenciais. Ele é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie na disciplina de gestão patrimonial e análise de riscos em logística. Ele é professor do laboratório da micro e pequena empresa nos cursos de administração e ciências contábeis e nas disciplinas de programação de aplicativos e sistemas de informações gerenciais nos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas e sistemas. Professor universitário no CEATEC PUC, nas turmas de graduação em administração e no de pós-graduação em logística, ministrando a disciplina de tecnologia aplicada
né, a logística. Ele é diretor de tecnologia de informação, de TI, na prefeitura da Estância, né, da prefeitura de Atibaia. Bem, também desenvolve uma série de soluções em TI, né, conforme a demanda, né, de organizações. Bom, queria começar esse bate-papo, Akira, agradecendo novamente a tua participação e, lendo o teu histórico acima, bem interessante, queria que você complementasse, talvez na linha cronológica, só citei alguns pontos que nem sempre são na sequência que você assumiu, se complementasse um pouco um breve resumo do que foi tua trajetória profissional ao longo desses anos, né? E como é que você Tá? acabou se focando não só, mas preponderantemente nesse tema tão importante que é a gestão de risco. É engraçado, Dalf, que eu não escolhi risco assim, né? Não escolhi risco. Eu simplesmente eu fui sendo trilhado, parece que eu fui sendo atraído para isso. Existe na família japonesa, existe um conjunto de regras e você tem que seguir essas regras, né? Então você tem que, eu sou o irmão mais velho de 5 filhos, né? E eu tenho que ter uma régua bem alta, né? Tenho que tirar nota 9,5 para cima. Não tem meio termo. E quando tira 9,5, tem que responder por que não foi 10? Por que não foi 10? E porque os irmãos mais novos, se eu tirar 9, eles podem tirar 8. Se eu tirar 8, eles podem tirar 7. Né? Uhum. Então, essas eram algumas regras que eu tinha que seguir. E aí foi indo, a regra disso, a regra daquilo. Aí eu entro num escritório de contabilidade aos 13 anos. Eu queria trabalhar com computador, eu não sabia como. O mais próximo que eu cheguei com 13 anos era da máquina de escrever. Né? Eu também, eu Aí também. Aí eu faço a datilografia, eu entro no escritório de contabilidade, eu começo a ler mapa fiscal, que é hoje a atual revista IOB, né? IOB comprou a mapa fiscal, e começo a ler as regras, as leis, a legislação, contabilidade. Foi uma coisa eu decidi. Com 14 anos eu sabia, não quero ser contador, né? Não quero ser contador. Mas foi sendo trilhado pelas regras da legislação, a empresa, como se abre, como se administra, escrita fiscal, como faz os impostos, como calcula, RAIs, cálculo de férias, cálculo para mandar um funcionário embora, de rescisão, imposto de renda, fechou a empresa. Aí eu fui trabalhar numa empresa de desenhos, e depois eu fui atraído para trabalhar numa indústria de... Eu era desenhista, né? Já deixei a contabilidade para trás, administrava o escritório só ali, porque eu sabia fazer, e fui trabalhar numa indústria de móveis como programador e me encantei pela indústria. Quando eu me encantei pela indústria, comecei a ver que existia um monte de coisa errada na parte de impostos, que a indústria podia se beneficiar, né? E eu falei, olha, está errado isso aqui, eu estou fazendo um sistema para a indústria aqui, mas isso está errado, isso aqui está errado, a regra da legislação é essa, vocês estão tirando nota errada, isso aí vocês estão pagando mais impostos. E aí eu começo a fazer isso, eu começo a perceber que as regras estavam determinando o meu caminho. E aí, com 18 anos, eu abro a empresa de desenvolvimento de sistemas de gestão empresarial integrada. Aí eu já estava falando de contabilidade, eu estava falando de chão de fábrica, estoques, tudo dentro da legislação, tudo dentro da norma, e começando a fazer os clientes, receber. O meu primeiro cliente foi um escritório de contabilidade, o segundo cliente foi uma multinacional, o terceiro cliente foi outra multinacional, e aí foi indo, foi indo, foi indo. Quando chegou em 2005, já já havia passado muitos anos. Eu tinha entrado em 2000 na prefeitura, eu tinha entrado na universidade em 2000, na Unifaat. Peguei uma disciplina, depois me colocaram duas, depois colocaram 3, 4, 6 disciplinas. Fui fazer meu mestrado. Isso acabei caindo na PUC, do lado da Unicamp. Eu ia estudar e aproveitava a viagem, trabalhava, ganhava, pagava o pedágio, pagava gasolina e voltava de noite e falava: eu não vou tirar dinheiro da empresa para fazer o mestrado. Eu vou lá, faço o mestrado, ganho dinheiro e volto.
E Boa. nesse meio tempo, eu comecei a perceber que os sistemas lá em 93, 94, chegou com a norma ISO 9000. Novas regras, novas premissas e a camadinha de risco lá embaixo na ISO 9000. Aí uma outra empresa vem, olha, eu preciso certificar ISO 14000. A camadinha de regras lá de novo, riscos e regras, estava lá. As regras eu já estava acostumado, o risco era só atender. Quando chega em 2005, eu vou desenvolver um sistema atrelado a isto para a área de segurança corporativa. Quando eu desenvolvo um sistema para segurança corporativa, eu falo, o sistema para segurança é muito pequeno, é muito pouco. Nós temos que ser mais abrangente. Uma empresa multinacional precisa de ambiente corporativo, precisa de um sistema que abranja tudo. Não dá para ser tão míope assim e pensar num sistema de segurança que trate portaria, perímetro, né? Invasão, roubo de carga. É muito pouco. É muito pouco. O risco Uhum. é um guarda-chuva muito amplo, muito grande. E aí eu comecei a trabalhar e ampliar esses sistemas e desenvolver mais braços, né? Eu comecei a ampliar o guarda-chuva. Uma, uma das pontas do guarda-chuva era segurança, mas eu Uhum. tenho segurança tecnológica, eu tenho segurança alimentar, eu tenho segurança logística, eu tenho segurança em processos, eu tenho segurança do produto. E aí eu comecei a ir agregando, agregando, agregando. Eu percebi que a segurança corporativa, o risco corporativo é esse guarda-chuva, Não, legal. né? Você Então sabe foi que crescendo, foi indo, eu fui fui sendo atraído, não foi uma coisa assim planejada. A única coisa que foi planejado é que eu queria ser conselheiro. E para ser conselheiro eu tinha que ministrar muitas disciplinas. Ou seja, administrar não, mas tinha que conhecer muitas áreas. E aí eu fui abraçando disciplinas, e hoje eu ministro 14 disciplinas na universidade. uhum. Não, legal. Você começou falando, eu fui sendo levado, né, Akira? Não sei se você Sendo já leu, tem um levado. livro bem interessante, chama O Andar do Bêbado, do Leonard Mlodinow, que fala exatamente isso. Pouquíssimas pessoas, né, que hoje são, né, referência, destaque, né, foram escolhendo e, né, se focando nesse tema. Então, realmente, a gente é levado, claro, a gente faz seleções em função do que a gente mais gosta, mais competência tem, Ah, sim. mas achei interessante que você é um caso prático, né, desse livro que eu É, gosto. a gente não vai assim, eu não vou a favor do vento, né? Não vou Não, naquilo eu que, sei. claro, você tem sempre mais de uma opção, duas, três opções, você escolhe uma que é sempre a Uhum, mais. Eu nunca escolhi a mais fácil, né? Mas uhum, eu sempre escolhi aquela que traga ao longo do tempo maior número de oportunidades, né? Seja financeira, seja pessoal, satisfação pessoal. E aí você vai pesando isso na balança e você vai trilhando um caminho que, se você fosse voltar no tempo, faria isso de novo, eu acho que eu escolheria a mesma coisa. não, legal, tá bom. Vamos começar então, como sempre inicio, né, para dar uma equalizada, né? Então, já que estamos falando de risco, como é que você definiria conceitualmente, bem rapidamente, né? O que que é o risco no contexto, vamos dizer assim, organizacional? E provavelmente organizacional não precisa ser só aplicado, né, a empresas, a indústria, de uma forma mais geral. Mas vamos imaginar de uma empresa, né, estruturada, né, indústria ou não. Tá. Que que é o risco? Só O para a que gente, é o né? risco, né? O conhecer o risco, na verdade, saber o que é o risco, é você prever um evento que você não deseja, certo? Mas você pode correr riscos? Posso correr risco, desde que eu saiba quais são esses riscos calculados, certo? Então, eu posso correr riscos calculados? Posso. Eu posso saber quais são os meus riscos? A gente mede o risco, certo? Nós medimos o risco, nós avaliamos o risco, e aí, a partir daí, nós tentamos proteger e evitar o risco. Proteger você mesmo ou proteger o risco. E eu lembro da minha avó falando assim: não põe a mão aí que queima, né? Aham. Não põe a mão aí que queima. Não põe a mão aí que queima. Aí o que a gente faz? Vai lá, coloca a mão lá
no fogão a lenha, né? Minha avó é mineira, no fogão a lenha, coloca a mão no fogo e aí queima, e você sai assim, agora ele já sabe que queima. Ou Não seja, é que nós queima mesmo? adquirimos, não é que queima mesmo, a gente adquire a sabedoria, né? Então, o risco é a possibilidade de um evento adverso ocorrer e que forma um impacto negativo, seja em nós mesmos, na atividade, na organização. E isso é o que a gente quer fazer o quê? Eu quero diminuir esse grau de incerteza. Gerenciar o risco é diminuir esse grau de incerteza. Não, legal. E para a gente descer um nível, que tipos de risco existem? A gente tem que, né? Numa empresa, vamos dizer assim. Nós temos riscos financeiros, temos riscos operacionais, temos riscos de mercado, temos riscos de compliance, riscos de reputação, riscos relativos à segurança, que é onde eu fui atraído primariamente, né? E aí eu quero dizer assim, quando você fala de risco, quando eu falo de risco financeiro, por exemplo, eu não estou falando só de falta de dinheiro em caixa, mas sim, talvez, da possibilidade de não existir mais o caixa amanhã. Né? Ou seja, de acontecer um evento tão adverso, não esperado, que o meu caixa que eu tenho não seja o suficiente. Aconteceu agora, recentemente, nós tivemos a pandemia, né? Uma coisa que deveria durar talvez alguns meses, mas que foi mal administrado, e aí isso perdurou por 2 ou 3 anos, né? 2, 3 anos, e teve empresas, inúmeras empresas que quebraram porque não souberam administrar isso durante a pandemia e não souberam administrar antes para ter um caixa e passar por ela. Uhum. Certo? E você, eu tive N clientes na empresa de sistemas de gestão empresarial que eu chegava para eles e falava, olha, nós precisamos trocar o sistema para o sistema novo na nuvem. Eu desenvolvi um sistema novo, completamente em nuvem, cloud computing. Você usa o seu sistema aqui, ó, no celular. Você vai usar o seu sistema no celular, você vai viajar com a sua família, você vai olhar o seu caixa lá da praia, lá, você vai viajar com eles. Mas eu não quero trabalhar na praia, mas você não vai trabalhar. Você só vai gerenciar à distância. E aí, não quero, não quero, não quero. 30% não quis trocar. Nós estamos falando isso de poucos anos, né? Poucos anos. A pandemia acabou agora. Uhum. E aí é inimaginável você pensar que alguém não queira usar um sistema na nuvem. E aí, não, mas eu não quero. Então tá bom. Quando entrou a pandemia, quem trocou o sistema ligou para mim, e agora o que eu faço? Não faz nada, vai para casa, certo? O risco nas ruas, na empresa, você não pode abrir a sua loja, você não pode abrir a sua indústria, vai para casa. Vai para casa, Entendi. diminui o seu Uhum. risco. Mas o que eu faço com os negócios? Usa o computador, o sistema está na nuvem. E os clientes que não tinham trocado ligavam para mim e falavam: o que eu faço? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, porque você não pode ir para sua empresa e o sistema está lá. Rapaz, eu preciso trocar o sistema. Agora, cara, eu vou fazer na minha casa, porque eu vou trabalhar em casa, né? Uhum. Mas eu preciso de um backup. Só que você não pode me entregar. Aí ele fez o quê? Deixava embaixo da porta do meu escritório um pendrive, e aí eu vinha depois, pegava, passava álcool, pegava isso, pegava os dados e comecei a converter dados do sistema no meio da pandemia para ele poder sobreviver com a empresa dele. Os funcionários trabalharam na casa deles, ele trabalhar na casa dele, e todo mundo. Ninguém previu um risco de pandemia. Uhum. Ninguém. Eu não conheço ninguém até hoje que previu o risco de uma pandemia. A pandemia mais próxima que nós tivemos é a pandemia do HIV, mas atendia e atacava um nicho específico de Foco, é. pessoas, né? Uhum. Um nicho específico de pessoas, e as pessoas não paravam de trabalhar por isso, as lojas não fechavam, né? Então, o risco é você saber quais são, identificá-los, tratá-los para mitigar isso e diminuir ao mínimo o risco do seu negócio. Isso é um risco. Uhum. É. A gente não precisa nem ir tão longe, né? O tema das enchentes, né, no Rio Grande do Sul, né? Ninguém É. se preparou Ou para isso, se pensar bem, né?
você sabe que no Rio Grande do Sul houve um preparo anterior, No mas outra houve vez, Uhum. isso, mas houve um desleixo, né? E eu nem vou dizer assim que foi um Por relaxo culpa de ABC. generalizado, Uhum. mas existe um número muito prático, né? Nós temos 6 bombas funcionando de 26 que deveriam bombear a água para fora daquelas comportas, certo? Nós tínhamos. Só que nós tivemos um evento em, se não me engano, setembro do ano passado, de inundação. Nós tivemos um outro em junho, certo? Uhum. E eu não entendo por que de junho até agora Não não foram corrigiram isso. operacionalizados as outras 20 bombas, Uhum. Não, certo? Então nós Uhum. tínhamos 6, e eu também não consigo entender como que uma bomba pode estar abaixo da altura do muro, ou seja, abaixo da altura de onde a água inunda. Então, esse tipo de coisas são riscos notórios, que visualmente você identifica Uhum. e que já são conhecidos. Esse projeto aí de estar abaixo do nível são engenheiros como nós que projetamos, né, Akira? É triste Tô saber brincando. disso. Tá bom. Mas você comentou aí que as empresas não se preparam, né, não tem uma gestão de risco, né, de antecipação. O próprio modelo nosso tem um fundamento que chama adaptabilidade, onde nós avaliamos, né, se as empresas estão preparadas, né, para mudanças tecnológicas, também no caso da Covid, algum comitê de crise, coisas assim. Então, isso também está muito junto com a O nossa comitê de filosofia. crise, ele é diferente Não sei, só do, dei um do, do exemplo que time. Isso. Tem alguns comitês, né? Mas ele já é diferente sim, do comitê, por exemplo, de gestão de riscos ou de não, gestão de com segurança. certeza. Uhum, uhum. Né? Eu só comentei de uma forma também de se antecipar. Poucas empresas se preocupam nas possibilidades, né, que podem Eu acontecer, ou acredito, se Dalcha, como é que correr atrás, né? eu acredito que a gestão ela veio das normas ISO, né? E a ISO 31000, que é a ISO de gestão de riscos e garantia de continuidade de negócios, até 2009, ela só existia ainda na Europa. E ela Uhum, não é uma ISO certificável. Ela não é uma ISO certificável. Então, as empresas ouviam falar de gestão de riscos, ouviam falar da ISO, mas não se aplica. Por quê? Porque não é uma premissa básica de que seja uma exigência do mercado. Agora, nós temos não só a ISO 31000, mas nós temos a LGPD e nós temos a PR 2030 do ESG. E essas três estão norteando e trilhando o caminho da gestão de riscos para fazer com que as empresas se movimentem, se mexam mais para trabalhar na prevenção do risco. legal. Você já deixou claro quão crucial é a gente, né, se preparar, tratar os riscos, né? E até dei um exemplo aí da área do caixa, da área financeira. Então, explica para nós um pouquinho, né? Como é que uma empresa pode identificar os riscos, né, de uma forma eficaz e que práticas, né, existem para implementar realmente um sistema de gestão de controle de risco. Acho que, né, que é importante nós já Eu vou falar um entendemos, pouquinho da mas é minha importante. experiência com relação a isso. Né? As empresas, quando a gente fala de gestão de riscos, eu sento em reuniões de gestão de riscos, às vezes o gestor chega lá, o cara da produção, a pessoa da contabilidade, chega assim, o que a gente vai falar? A gente vai falar de gestão de riscos. Tá, mas a gente faz gestão de risco. Mas como que vocês fazem? Não, a gente vem aqui, tem um auditor, tem um analista de risco, vem aqui uma vez a cada 3 meses e fala, olha, mas a gestão de risco, de forma pragmática, ela não pode ser feita no Word, no Excel, né? Isso não é gestão de riscos. A gestão de riscos é algo que você elabora, cria as matrizes de avaliação de risco, cria checklists atrelados a essa matriz de avaliação de risco e define períodos em que ele vai ser executado, certo? Isso se Uhum, integra no processo. Isso não pode ser feito de uma forma tão largada. Assim, eu não posso lembrar do Word, do arquivo do Word, da planilha do Excel, 3 dias antes do auditor vir. claro. Isso não é gestão Uhum, de risco.
A gestão de risco é o seguinte, ela tem que estar atrelada ao processo. Um sistema vai me avisar, certo? Um sistema vai me avisar que eu tenho que lavar minha caixa d'água. Um sistema vai me avisar que está vencendo a CNH do meu motorista de caminhão da empresa. Uhum. Mas ele não vai lembrar? Eu falei, nem ele lembra. É difícil de eu lembrar a minha. A minha CNH, às vezes, você tem que pensar, porque vai vencer daqui 5 anos. Né? Vai vencer daqui 5 anos. E aí o sistema vai me enviar esses avisos. O sistema Uhum. vai me notificar. O sistema vai me dizer que eu preciso fazer tal atividade. Eu preciso executar a matriz de avaliação de riscos financeira. Eu preciso executar a matriz de avaliação de riscos de logística. E assim por diante. Mas e os processos? Eles perguntam, né? Mas e os processos que eu não sei quando vão acontecer? Aí são processos que a gente executa sob demanda, Uhum. certo? Por exemplo, chegada de uma visita da Anvisa. Eu tenho uma matriz de avaliação de risco que eu vou preencher junto com a Anvisa quando eles vierem. Mas eu não fico marcando o dia para eles virem, porque eles não têm data para vir, É verdade. certo? Se é uma Uhum. visita surpresa, eu vou preencher a minha, eles vão preencher o deles, mas eu vou preencher a minha quando eles vierem. Tá. E aí eu tenho checklist OEA, certo? Para produtos que vão para exportação. Eu tenho checklists de portaria. Eu tenho checklists de chão de fábrica. Eu tenho checklists de ronda de vigilância, certo? Então, eu vou analisar com análises financeiras, checklists contábeis, por exemplo, matriz de avaliação de risco contábil, eu vou avaliar a conta contábil lá na minha DRE, de indenizações. Hum. Indenizações. Então, olhando a minha conta contábil de indenizações a colaboradores, eu vou perceber que o meu trabalho lá no chão de fábrica, com o uso de EPIs, não está sendo eficaz. Tá. Por quê? Porque eu estou tendo acidente de trabalho. Então, se eu tenho indenização de colaborador, e isso aparece no meu plano de contas, é porque o meu Aham. gerente de produção, o meu pessoal da CIPA, lá no chão de fábrica, não Tá está trabalhando descuidando. correto, está sendo É. descuidado. Então, nós estamos tendo evento da CIPA de conscientização do uso de EPIs? Hum. Ah, esse ano não deu para fazer. Por quê? Ah, porque os fornecedores não financiaram. Mas, escuta, os fornecedores é que financiam o nosso evento da CIPA? É porque eles fornecem luva, eles fornecem capacete, eles que promovem o evento para a gente, eles não quiseram fazer esse ano e a gente não faz. Olha o reflexo disso no plano de contas. Então, começa a Uhum. ser uma análise de risco de um setor que não tem nada a ver, aparentemente, não tem nada a ver com chão de fábrica, mas eu consigo pegar isso no plano de contas. Né? Uhum. E como é que eu consigo visualizar isso numa reunião? Porque eu era da contabilidade, né? Porque eu trabalhava no escritório de contabilidade, Entendi. eu sabia fazer fechamento da contabilidade, fechar a DRE, eu sou professor nas ciências contábeis, né? Uhum. Então, eu conheço isso, eu sei que existe um reflexo muito rápido nesse número, quando não é usado no chão de fábrica corretamente. Quando o produto não é vendido, e aí o produto vai lá, fica estocado, 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 estocado. Quer dizer, o produto está pagando aluguel. Eu não posso fazer o Uhum. produto pagar aluguel, o produto tem que fazer giro. É no giro que eu ganho dinheiro. Então, se o produto foi produzido há 3 meses e não vende, esse produto está pagando aluguel. Ele está me gerando risco, Uhum. porque ele está gastando meu dinheiro do caixa. Então, Uhum. isso eu não Então, quero. Se eu vou dar um exemplo grosseiro, Dalcio, a matriz de avaliação de riscos, a gente executa na portaria, por exemplo. Então, eu chego lá com a matriz de avaliação, o inspetor vem uma vez por mês, uma a cada 3 meses, ele vai lá. É um exemplo fácil de saber, porque todo mundo conhece, quase todo mundo, pelo menos, eu acredito. Nós temos agora aqui 283 participantes na ah, nossa nossa live live aqui, aqui. Aham. na nossa live, né? E aí eu acredito que pelo menos metade disso já passou por uma portaria, ou de um condomínio, ou de uma empresa, ou de um prédio, e aí você chega lá, a matriz de avaliação de riscos, ela determina.
Tem vidro blindado? O vidro blindado atende às necessidades? Tem passador de documentos? Tem microfone para o E atende, né? vigilante lá, a Uhum. portaria, conversar com a pessoa externa? Tem catraca com numerador? Tem eclusa para veículos, né? Eclusa para veículos, aquela que tem 2 portões, entra Aham, um, abre o segundo portão, fecha o outro, e assim garante a uhum. proteção do condomínio ou da empresa. Né? Tem câmera de vigilância filmando o rosto do Motorista. motorista com a placa do veículo na mesma imagem. Na mesma imagem. Uhum. Tem. Puxa vida, atende tudo isso. A portaria tem sistema, tem. O sistema tem um item lá de personas não gratas que não deve entrar no prédio? Tem. O sistema, a portaria tem crachá? Tem. Tem crachá de visitante. Então, tá, a portaria está perfeita. A entrada pela porta da frente não vai acontecer. Doce engano. Aí eu tenho checklist de troca de turno. Né? Uhum. O checklist de troca de turno é matriz de avaliação de risco? Não. É checklist. Responda sim ou não, sim ou não, sim ou não. Uhum. Aí no checklist está lá. A eclusa está funcionando? Sim ou não? Não. Quebrou o motor ontem, hoje não está funcionando. Certo? A catraca está funcionando? Quebrou o numerador. A catraca funciona, mas o numerador não. Então, não sei quantas pessoas entraram no condomínio. Então, se der um incêndio, por exemplo, eu não sei quantas pessoas eu tenho que evacuar de visitantes. Aham. A câmera está funcionando? Está funcionando. A câmera está gravando a imagem no CFTV? Não está gravando. A câmera está com a imagem do motorista com a placa do veículo? Não, não tá na mesma imagem. Mas por que não? É porque a mulher veio limpar aqui, ela foi tirar uma teia de aranha, bateu, Distorcer a câmera. desposicionou a câmera no turno passado. Mas por que não arrumou? Porque a câmera é muito alta, eu não tenho escada aqui, eu não posso sair da portaria porque tem que pegar uma escada, então tem que chamar alguém da manutenção para vir aqui com a escada para posicionar para mim. Quer dizer, eu tenho uma portaria. A portaria na avaliação de riscos, que é feito, por exemplo, trimestralmente, ela é uma portaria nota 100, né? É uma portaria nota 10. Só que no dia a dia, ela não funciona. Ela é uma portaria nota 6, é uma portaria nota 4. Então, o que acontece com a gestão de riscos? Eu meço o risco, mas eu não sou efetivo. Uhum. Não, O legal. checklist é para diminuir este prazo e fazer com que eu detecte o problema e seja proativo antes Antes que de aconteça. acontecer uma invasão do condomínio. Antes de Uhum. alguém entrar no condomínio e eu não saber quem é que entrou, qual é a placa do veículo que entrou, eu tenho que fazer isso na troca de turno. Então, eu vou fazer 3 trocas de turno num dia só. Se acontecer um erro no turno, na troca eu já pego o problema. Uhum. Agora, se eu executar somente a matriz de avaliação de riscos, o que acontece? Eu só vou pegar o problema daqui 3 meses. Uhum. Isso é muito longo, é um período muito distante para eu O pegar um risco é muito problema. grande. Uhum. Exatamente. E nós temos problemas aí variados, né? Nós temos queda de avião, nós temos barragem, estouro de barragem, né? Quer dizer, nós temos a Enron, né, que fez uma maquiagem na contabilidade lá nos Estados Unidos, um caso Lojas típico. Nós temos as americanas lojas também, né? americanas aqui recentemente. Então, Uhum. quer dizer, nós não podemos deixar isso acontecer. A gestão de riscos vem para prevenir isto, para Não, prevenir esses tipos de processos, não, bacana. esses tipos de falhas. Uhum. Não, legal. Para quem está nos assistindo, foram feitas várias perguntas, eu tento consolidar elas. Eu não faço elas imediatamente, porque eu imagino que o Akira vai abordar uma ou outra, mas se me permitir, Akira, tem uma pergunta bem interessante aqui. Deixa eu ver se Certo, eu acho aqui, mas já já eu falo quem que perguntou. Mas ele diz o seguinte: normalmente a gestão de risco tem o objetivo de evitar, né? Vamos dizer assim, coisas ruins, né? Até catástrofes, prejuízos, etc, etc. Mas também tem uma visão que a gestão de risco pode detectar oportunidades também.
Então, não Ah, sei muito boa se pergunta. poderia Quem que falar um fez a pouco pergunta? sobre isso. Achei interessante a colocação, que já digo quem que perguntou. Certo. Então, deixa eu falar, e quem perguntou, isso me abre a oportunidade de falar uma coisa muito importante. Quando você vai fazer gestão de risco, você não faz gestão de risco às cegas, certo? Então, a primeira coisa que se faz é levantar quais são os eventos que geram um possível risco, ou seja, começamos pelas não conformidades, Hum, certo? Nós levantamos as não conformidades. Quando a gente ataca as não conformidades, nós vamos ter, a cada 600 não conformidades levantados, nós temos 30 incidentes ou quase incidentes. Incidentes são casos que não geram danos físicos, materiais, mas podem chegar a gerar danos. Por exemplo, uma não conformidade no extintor de incêndio, um extintor de incêndio vencido, uma não conformidade na mangueira de incêndio, uma não conformidade num piso antiderrapante numa escada de granito lisa, certo? uhum. Uma não conformidade de uma luz de emergência para saída de emergência, porque indicador de saída de emergência é uma não conformidade. A cada 600, eu tenho 30 incidentes. Nossa. A cada 30 incidentes, eu tenho um acidente. Ou seja, a cada 30 vezes que eu relatar um incidente de um tipo, eu vou ter uma ocorrência que pode chegar a óbito, que pode chegar a uma ocorrência grave, certo? E aí, como é que eu detecto as oportunidades? Quando eu tenho esses números na mão, a minha plataforma de gestão de risco permite isso, porque nós levantamos todos os indicadores através do celular, do smartphone. Todos os colaboradores da empresa têm possibilidade de entrar na plataforma e registrar essas não conformidades. Se a empresa permitir, você tem todo mundo informando pequenos problemas. Pequenos problemas que pode ir desde uma folha caída no para-brisa do carro do CEO, certo? Que pode impedir a visão, ou um piso antiderrapante, ou um produto errado, uma embalagem solta, uma porta que não fecha, um puxador de porta. E aí o que acontece? Eu detecto as oportunidades através dos números. Então, nós não montamos matriz SWOT, que é a matriz de oportunidades, das fraquezas. Então, eu não monto a matriz SWOT através de uma mesa redonda onde senta 6, 4, 5 pessoas ali e fica discutindo ao vento sem números. Eu preciso dos números para discutir as oportunidades. Se eu tenho um problema que acontece muitas vezes, repetidas vezes, eu vou pegar e atacar esse problema. Mas nesse problema, eu posso detectar uma oportunidade de ganho, certo? De ganho. Não só de qualidade de produto, mas de baixar meu custo, porque hoje, às vezes, eu tenho um custo alto, porque acontecem inúmeras não conformidades que não são pontuadas, e por não serem pontuadas, eu continuo tendo custo continuamente, Hum, entendi. certo? Eu me lembro de ter colocado o sistema numa indústria alimentícia, e aí eu relatei, eu vi lá uma análise que eu mesmo fiz, eu comecei a olhar, escuta, vocês têm muita porta aberta, porta aberta, porta aberta, porta... Por que vocês relatam a porta aberta? Ah, porque quando a gente tem a porta aberta na indústria alimentícia, entra rato, entra barata, entra mosquito, né? Ah, entendi. Por que não coloca aquele fechador automático que puxa a porta e fecha sozinho? É um negócio ridículo, né? É um Uhum. negócio ridículo. Mas na casa de japonês, você tem uma porta telada. Normalmente, na casa de japonês, você tem uma porta com tela de alumínio, com tela Uhum. para evitar entrar mosca. Né? Aí eles, uma boa ideia. Aí já baixou o número de porta telada. Também diminuiu o risco de inseto no alimento. Claro. Certo? Uhum. Porque você fez um negócio, então você descobre essas oportunidades. A pergunta é muito boa. Não, legal. É muito boa. Bom, você falou um pouco, né, da avaliação de risco. A gente ouve falar muito de matriz de risco, né?
Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que ela funciona, como é que você pondera, se prioriza os riscos. Acho que isso é uma das ferramentas bem interessantes, né? Tá. Eu já vi falar que você aplica bastante. Eu queria que você Eu elaboro compartilhasse um muitas pouco. matrizes. Eu elaboro muitas matrizes. A matriz de risco, Dalcha, ele é bom os participantes ouvirem que às vezes as pessoas que falam que fazem matriz de risco, ele erra no conteúdo da pergunta. Ele faz perguntas que na matriz de risco, e não é incomum isso, de fazer perguntas com dubiedade de resposta, né? E eu tenho a matriz de risco e tenho o checklist, são coisas diferentes, Aham. certo? Na matriz de risco, eu preciso fechar as respostas para permitir que eu não tenha que ter um nível de exigência muito grande na Hum, capacitação de quem vai responder. entendi. E quanto melhor for a pergunta, mais fácil eu aplicá-la na empresa. Uhum. Então, é melhor você gastar 3 vezes mais tempo para elaborar uma matriz de avaliação de riscos e permitir que ela seja executada por qualquer pessoa que sente numa cadeira, por exemplo, de analista, depois, do que você não fazer uma pergunta direito e aí ficar aquela coisa maçante para responder. Puxa, eu vou ter que responder de novo a matriz de avaliação de risco, é uma pernada, é difícil, é chato, e aí aquilo deixa de ter validade. Eu sei que o pessoal aí está pensando em fazer o curso, né? Eu deixei aberto aqui o chat do ladinho Ah, aqui, estava aberta, tá. Uhum. tá aberto aqui, estava falando de risco, da matriz, da cadeia de Isso. valor, aqui, ó. E aí, o que acontece? Como é que a gente elabora uma boa matriz de avaliação de risco? Fechando as respostas. Quando eu tenho as respostas fechadas, isso me facilita muito a avaliação do risco. A análise do risco é diferente da avaliação. A avaliação é pegar uma matriz de risco e rodar ela, pôr ela para rodar. A análise não. A análise é definir quais são as perguntas que eu deveria colocar numa matriz de avaliação de risco. E como é que eu faço a análise para definir quais perguntas eu quero colocar? Resposta fácil para qualquer um entender. Eu tenho os números, eu levanto os números das não conformidades, aquelas não conformidades que geram a maior quantidade de números, eu ataco primeiro. Eu Ah, ataco tá. primeiro. Aí eu ataco elas primeiras, né? E a partir desse momento eu vou norteando a minha matriz de risco. Por que eu vou fazer uma matriz de avaliação de risco de logística se eu tenho muitos problemas na minha produção industrial? Aham. Eu vou fazer uma matriz de avaliação de riscos financeira se eu tenho muitos problemas na minha logística? Então, quer dizer, são coisas que eu tenho que começar a ponderar, né, nos números, e os números não mentem. Contra fatos não há argumentos. Eu pego os números, meço esses KRI, que são Key Risk Indicators, né, chaves indicadores de risco. Eu pego esses números e, a partir desses números, eu defino quais são as matrizes que eu vou fazer primeiro. Eu vou fazer Uhum. esta. Tá, faço a primeira matriz. Ao fazer essa matriz de risco, ela automaticamente, e quem já fez isso e vai perceber que ela automaticamente começa a disparar outras ações, certo? Para resolver aquele indicador. E como é que eu elaboro isso? Eu elaboro a matriz de risco com as respostas fechadas de 0 a 5. Ou seja, Uhum. 0 não se aplica, certo? A resposta dela, eu faço uma pergunta, certo? O meu caixa atende a disponibilidade financeira da empresa por 3 meses sem vendas, por exemplo? Eu faço uma pergunta Aham. como 0, não se aplica. 1, não atende. Uhum. 2, atende parcialmente. 3, atende. Aí eu passo para a primazia da excelência. 4, atende plenamente. E 5, supera a expectativa. Ah, A legal. partir dessas respostas, eu inverto o resultado e eu tenho a minha nota de risco. Ou seja, o que é inversamente proporcional ao resultado?
Se eu tiver nota 5, 5, 5, vamos supor que eu tenho uma matriz com 10 perguntas, e eu tenho 5 notas 5, supera a expectativa, certo? A média seria supera a expectativa. Então, a minha nota de risco deveria ser inversamente proporcional, ou seja, nota 0. Mas nenhuma empresa tem nota 0, porque não existe risco zero. Não Uhum. existe a possibilidade de alguém não ser assaltado hoje. Não existe a possibilidade de alguém não morrer hoje. Não existe a possibilidade de não surgir uma pandemia hoje, certo? Não existe risco zero. Mas, dentro de um ambiente controlado, supondo que eu tenha 10 notas 5, a minha nota de risco ainda vai ser 1. Risco 1. Uhum. Porque eu tenho N fatores que podem me gerar um pequeno risco em algum departamento, ou outro, e aí eu tenho uma nota de risco 1. A partir Legal. daí, eu tenho nota de risco 2, 3, e aí eu vou aumentando o grau de gravidade. Não, bacana. Certo? Eu tenho várias formas de medir isso. Eu tenho Mosler, eu tenho 5W2H, eu tenho Ishikawa, eu tenho FEMEA, e essas metodologias, essas ferramentas, né, tem o SWOT para descobrir as oportunidades. Essas ferramentas, elas vão sendo aplicadas de acordo com o caso. Eu não tenho como aplicar as ferramentas para medir o risco a todo momento. Tem ferramentas que a gente aplica quando acontece uma ocorrência, tem ferramentas que a gente aplica previamente, tem ferramentas que nós aplicamos em reuniões, e isso só me dá a oportunidade de melhorar ainda mais a minha empresa. Legal. Você falou várias vezes, só mais duas perguntas antes de terminar aqui. Você falou deu várias vezes exemplos do Japão, né? Então, duas questões aqui. Imagino que essa questão vamos falar assim, de aplicabilidade de uma gestão de risco, né? Varia muito pela cultura de um povo, né? Eu não sei se a incidência de riscos também muda, porque, claro, as pessoas que estão lá trabalhando também tomam mais cuidado. Agora, isso é uma pergunta se é mapeado, assim, a Alemanha é o país que mais, né, se preocupa. E em termos de país, do Brasil, por exemplo, existem diferentes culturas empresariais, aí isso vem mais top-down ou é por região? Quer dizer, só queria falar um pouco dessas diferenças que você vê na aplicação em função de uma cultura já, vamos dizer assim, Tá, arraigada na empresa, né? Ou no país, não sei. certo. Usando esses três exemplos que você falou, né, o Japão, a Alemanha e Brasil, nós temos uma disciplina maior no Japão e uma exigência às regras e legislação muito alta na Alemanha, certo? Aham, Só que na Alemanha nós temos as regras que são seguidas e especificamente no Japão nós temos um respeito às regras que vem de berço, né? Que vem de berço. E essas regras elas vão ser seguidas, você nem pergunta por quê. Você aham. simplesmente aceita e mas por que assim? Porque é assim que sempre foi. E aí você não discute. Hoje, talvez, a geração mais nova possa discutir, porque a geração mais nova ela é incrédula em qualquer parte do mundo, né? Então, Aham. muitas vezes a gente vai ver aí por diversas vezes a gente vê uma geração mais nova que discute as regras anteriores, certo? Mas no Japão a gente tem ali pessoas que entram numa empresa para uma vida toda, né? Ela vai entrar na empresa com 18 anos, ela já sabe que ela só vai sair daquela empresa quando ela se aposentar. Né? Aham. Está mudando, está mudando. Mas essas regras, elas são disciplinares. Né? Você vem com a disciplina de berço e aí você falou, está falado, não falo duas vezes. E aí, no Brasil, nós temos uma certa discussão com relação às regras. Né? E eu sou brasileiro também, não é porque eu tenho olho puxado que eu sou japonês. Aliás, para o Né? Japão eu nunca fui, Dalcha. Nunca fui para o Japão. Meus irmãos já foram, um já foi mais de uma vez, inclusive. Eu nem tenho muita vontade, assim, mas você tem saudade do Japão? Não, nunca fui. Não tenho saudade do quê? Não tem como ter saudade, não tem referência. Eu não tenho referência, né? Eu vejo muito na TV, assisti muito a NHK, mas Claro. não tenho referência. E aí,
No Brasil, a gente quer implementar uma regra e as pessoas discutem e perguntam por quê. Mas por que isso? Mas nunca teve isso, por que, que a gente tem que ter agora? Né? Porque não havia uma política anterior. E aí, a mudança da política é que é o processo mais difícil, porque mudar política subentende-se mudar cultura. E mudar cultura empresarial ou organizacional é difícil. Eu preciso envolver pessoas, tecnologias e processos. E quando eu envolvo esses três, as pessoas perguntam, mas não tem uma maneira de fazer mais fácil? Não tem uma forma de mudar isso? E neste ponto, o brasileiro leva vantagem. O brasileiro leva vantagem. Por quê? Porque ele quer fazer a mesma coisa de uma forma mais fácil. E aí ele inova. Entendi. Ele inova, coisa que lá fora não acontece. É assim e pronto. E eles vão aceitar, vão utilizar e vão seguir em frente. Aqui no Brasil, a gente não quer fazer mais do mesmo. A gente quer inovar. A minha plataforma, para você ter uma ideia, ela registra no smartphone o incidente, eu registro a não conformidade, eu já registro a coordenada de GPS, eu já registro a unidade, eu detecto que a pessoa está na unidade X da empresa, eu já não faço ela digitar a unidade que ela está, eu detecto a unidade num raio de 2 quilômetros, se ela estiver fora de um raio de 2 quilômetros, ela não registra a comunicação de incidente ou não conformidade. Então, quer dizer, isso é do brasileiro. Ele quer, escuta, eu quero digitar o mínimo possível. Eu posso olhar para o celular e falar para ele, ele digitar? Então, eu falei, posso? Pode. Você vai clicar no microfone, nós vamos ativar no microfone, no celular a digitação de texto por voz. Tá, mas e se ele falar nós vai, nós volta? Ah, se ele falar nós vai, nós volta, a sua central de CFTV vai acertar só o texto e aí não vai deixar isso subir para a diretoria ou presidência. Só isso. E a tradução? Bom, a tradução não vai traduzir nós vai, nós vai. Agora, nós estamos trabalhando numa frente de inteligência artificial e nem a central mais vai mexer nisso. Nem Entendi. a central vai mexer nisso. Então, nisso o brasileiro leva vantagem. Nós estamos na vanguarda da invenção. O Akira, eu não te avisei, mas a última pergunta, ela é sempre uma pergunta assim que deixa o entrevistado assim saia justa. Posso fazer? Pode? Primeiro, é uma pergunta meio esperada, assim, como a inteligência artificial hoje, né, pode ser usada ou é usada, né, vamos dizer assim, em consonância com essa temática da gestão de risco, né? E hoje se fala muito, né, que a inteligência artificial ela vai tirar muitos empregos, vai ter uma... Aí minha pergunta é, com a inteligência artificial, o Akira ainda vai ter trabalho? Bastante. Eu acho que vou ter mais. E vou dizer para você por quê, Dalf. Porque tudo aquilo que eu já fiz até hoje são 35 anos de software. A Ariel Sistemas, que é uma das empresas que eu tenho, ela tem 35 anos de idade. Vai fazer 36 agora, dia 4 de setembro. Eu abri com 18 anos, eu estou com 53 praticamente. Se eu não Aham. errei a conta, né? Eu estou com 53. E aí, os clientes já estão pedindo quando é que vai entrar a inteligência artificial nessa plataforma. É. O sistema de gestão de risco já tem 15 anos. E aí, eu também tenho que colocar inteligência artificial nela. Então, Aham. todos os módulos vou ter que colocar alguma coisa de inteligência artificial para mitigar riscos, para evitar erros, para evitar falhas, para poder fazer com que o empresário ele tome novas decisões. Eu vou dizer para você, eu peguei uma base de dados de um cliente para estudo próprio e comecei a fazer assim, eu comecei a jogar na inteligência artificial, ela falou, excedeu o tamanho, não dá para fazer. O chat GPT. Uhum. Como é que eu posso formatar para você aceitar essa base de dados da forma mais adequada? Olha, você pode formatar em CSV ou um texto, não sei o que, eu fui formatando. Formata assim, formata aquilo, agrupa, agrupa, agrupa. Aí eu joguei a base de dados para ele, agora eu consigo trabalhar. Aí, o que nós fazemos na inteligência artificial que faz com que ela trabalhe de forma inovadora? Conhece, Dalcha? O Conheço. estado sou eu, mas a pergunta vai para você agora. Você escreve assim, make your magic, faça sua mágica.
e ele vai Vira. inventar as coisas de um jeito completamente diferente e vai pensar, certo? Vai pensar de Uhum. uma forma completamente diferente. E ele me devolveu uma resposta, às vezes até assustadora. Que eu falei, gente do céu, com tudo isso de não conformidade, eu joguei para ele uma base de quase 300.000 comunicados de não conformidades, descritos pelas pessoas da empresa. Ele começou a dar elementos que nós, da área de riscos, nunca pensamos. E aí eu comecei a inovar o meu produto em outras frentes. E aí eu Uhum. criei novos KRIs, né, novos KPIs, e ofereci para o cliente, olha, a inteligência artificial detectou isto. O que você acha da gente passar a controlar isso com o nosso time? Ele falou, mas como que você fez isso? Aí eu falei, depois eu explico como eu fiz. O que você acha disso? Ele falou, eu nunca pensei nisso. Eu trabalho com isso há 20 anos, Akira. Nunca pensei em controlar esses indicadores. Eu falei, então, agora eu vou dizer por quê. Aí ele começou a dar outros exemplos. Eu comecei a passar para ele outros exemplos de casos e riscos que nós estaríamos mitigando se nós controlássemos isso. Então, quer dizer, a inteligência artificial, ela não vai ela não vai tirar o meu emprego, mas vai me dar mais trabalho, mas Uhum. também vai me trazer outras possibilidades de oferecer um produto de melhor qualidade para o meu cliente, com uma análise de dados mais precisa, com Uhum. coisas que nós, seres humanos normais, sem ela, não temos possibilidade de analisar. Bom, eu queria te dar a palavra, né? Pega o tempo que você achar necessário para, né, ou fazer um resumo, ou abordar alguma coisa que nas minhas perguntas acabamos deixando passar, né? Eu acho que assim, todas as perguntas foram feitas hoje, por isso que eu fui um pouco, né, deixei passar. Então foram cobertas, mas se porventura uma outra pergunta não, né, a gente não respondeu, a gente vai passar para o Akira, né? A gente se compromete a responder, mas Akira, a palavra é tua, por favor. Eu agradeço esse convite, Dalcio, Hum, e eu trabalho com riscos há muito tempo, trabalho com segurança, e fiz o meu primeiro programa de inteligência artificial em Lisp, em 1989. Em 1989, eu fiz um programa de inteligência artificial em Lisp. Eu achei aquilo a coisa mais incrível do mundo, né? E com 14 anos, quando eu conheci a programação, eu caí na programação, porque eu fui estudar, como tudo que era difícil era por irmão mais velho, e eu sempre me lascava com isso, né? Eu fui estudar eletrônica, porque eu tinha uma mania besta, né, de desmontar as coisas que eu ganhava, né? eu Então, também. montei, aí eu desmontei um brinquedo que era eletrônico, era um fliperama, e aí tinha uns aparelhos, uns negócios lá que eu não entendia. Eu perguntei para minha mãe falou assim: Isso aí é eletrônica, Akira, isso é eletrônica, isso é difícil. Quando ela falou é difícil, era o gatilho para eu ir Aí que buscar. você foi fazer, né? Aí eu tinha 9 anos, eu fui buscar eletrônica e eu comprei o curso, eu vendia Poncã, que meu pai colhia, e a gente colhia no sítio, né? É, vendia Poncã na feira, eu era feirante, e aí assinei o curso Instituto Universal Brasileiro, talvez muitas pessoas Ah, devem eu conhecer, fiz, eu fiz. eu imagino É, que sim, eu fiz o curso de eletrônica. Aí eu fui fazer no último fascículo do curso de eletrônica básica, estava falando sobre o chip 555, né, o CI, né, o circuito integrado 555, e aham. lá dentro tem mais um pouco de programação, e aí você tem que entender mais sobre microprocessadores e transistor, mas aí você vê a programação que é mais difícil de eletrônica. Era o gatilho do último fascículo, aí eu assinei uma eletrônica digital com programação Z80 da Occidental Schools. Você deve conhecer também. Também fiz. Occidental Schools, ele falava. Isso, Occidental Schools. Aí eu fui e fiz programação e com 14 anos eu estava terminando o curso, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, eu quero ser programador. Programador, eu quero ser programador de computador. É inacreditável que eu estou com 53, vou fazer 54 em janeiro, são 40 anos praticamente desenvolvendo software, fazendo aquilo que eu gosto.
e fazendo aquilo que eu gosto em todas as áreas. Na área contábil, na área de chão de fábrica. Eu fiz meu mestrado em chão de fábrica na Unicamp e amo chão de fábrica. Eu amo esse negócio de você desenvolver um produto e produzir 1 milhão deles, né? 1 milhão. Calcular o risco disso e diminuir o MTBF, o Max MTBF. Between File, né? Between Fails. E aí você diminuir ao máximo o MTBF, descobrir quantos erros ppm, ou seja, quantas partes por milhão você vai diminuir. E eu acho que essa curiosidade que veio lá de desmontar brinquedos, né, é o que faz a gente dar o passo para frente, é o que faz a gente andar para frente e fazer com que tudo vá sendo melhorado. Quando a gente integra e conhece o PDCA, aí a coisa anda, aí começa a ser mais cíclico. Uhum. Então, eu convido aqui o pessoal a conhecer melhor sobre o risco, conheça o curso da FNQ. Os cursos da FNQ são muito bons e tenho certeza que o curso de gestão de risco não vai ficar atrás. E conhecer o risco do seu processo vai melhorar a sua receita, o seu faturamento e você vai diminuir muito os seus custos, porque você vai trabalhar na prevenção do problema. E trabalhar na prevenção do problema não poderia ser melhor do que você trabalhar em cima do problema. Eu não sei aqui, a gente não tem um desenho, mas a espinha de peixe de Ishikawa, ela trata lá as causas e efeitos. 90% das pessoas que eu pergunto, Dalsha, isso que aconteceu com o avião foi causa ou efeito? Não, foi causa. Não, cara, foi efeito. A causa foi a porta aberta, foi a batida da cauda do avião no solo, sei lá, em Fortaleza, no Nordeste, né? Foi um problema de manutenção talvez mal feito, foi uma chave de fenda esquecida na asa, né? Eu fiz um sistema junto com o Samuel Bloch na Embraer para usar chip de radiofrequência, né? E ele colocava o chip de radiofrequência lá na Embraer nas chaves, nas ferramentas que eram utilizadas pelo técnico de manutenção. E aí, como a gente não conseguiu aprovar o projeto de colocar um chip de radiofrequência que tem 1 milímetro quadrado, né, em cada peça do avião, nós colocamos nas ferramentas. E aí nós colocamos nas ferramentas, e aí o técnico fazia a manutenção, e a gente vinha com o leitor de radiofrequência, escaneava a manutenção lá, a asa, os bancos, para saber qual era a chave que ele tinha esquecido daquela vez, porque não tinha uma vez que ele não esquecia alguma coisa dentro Olha da asa do só. avião, dentro da aeronave, embaixo do banco, porque não acha, procura mal feito, e aí essas invenções, essas curiosidades que a gente fala, puta, a gente podia fazer isso, né? Poxa, a gente podia fazer daquela outra forma, é o que nos faz melhores como brasileiros. Nós inventamos uma forma melhor de fazer. Eu não poderia falar aqui que nós somos preguiçosos. Nós queremos fazer de forma mais fácil. Não, legal. Nós queremos ser diferentes. Eu me lembro, só para terminar aqui, eu trabalhei esse tempo todo nas Siemens, fui diretor de inovação e assim, e no começo da carreira, depois a gente continuou com essa cultura, muitas vezes a gente recebia um não, né? A gente tinha uma ideia aqui, né? Ah, não dá para fazer isso, mas o cliente pediu, ah, não dá, etc. Aí nós fazíamos o que a gente chamava de projetos submarinos. A gente fazia o projeto, chamava U-Boot, em alemão é submarino. Aí quando estava mais ou menos pronto e te apresentava, nossa, não acredito. Aí eles incorporavam no portfólio mundial. Mas é o que você Porque estava falou, né? pronto. Ninguém quer assinar por uma dúvida. Isso, Mas se está exato. pronto, deu certo então. Eles Então arriscaram. vamos. Exato. Não Mas sei essa se você sabe, criatividade, mas ela é fato, não tem jeito. a TOTUS, ela surgiu assim. A Né? TOTUS, o Laércio Consentino, ele trabalhava como funcionário do Ernesto Habercorn. Um dia ele chamou o Ernesto Habercorn para almoçar e falou: Ernesto, todo mundo está começando a programar para microcomputadores pessoais. A gente tem que fazer downsizing. Isso é uma ideia boa, né? Então, eu estou fazendo o software já para downsizing. É? É. Eu quero saber se eu posso continuar. Não, toca o barco. Passados um período,
Ele chamou o Ernesto Abercorn para almoçar de novo, e aí falou, Ernesto, olha, lembra o software que eu estava fazendo para a gente poder fazer downsizing nos clientes e parar de usar mainframe, usar só o computador pessoal? Lembro, você me trouxe a ideia. Então, o software está pronto. Ah, será que dá para a gente pensar, então, em escolher um cliente pequeno para fazer o downsizing? Não. Eu estou dizendo para você, eu estou chamando você porque eu já fiz, em, sei lá, 3 ou 4 clientes, eu já fiz o downsizing. Mas eu Aham. nem aprovei. Não, mas não precisa, deu certo já, tá certo, o produto está pronto. Só que agora eu quero ser seu sócio. E aí ele virou sócio do Ernesto, depois ele foi para os Estados Unidos, abriu a TOTUS e comprou a empresa do Ernesto. Nossa, Então, hoje, a Microsiga, a DataSul, a PeopleSoft, a Vitrine, todas as empresas de software são da TOTUS, porque a TOTUS ele abriu lá fora e ele voltou para cá e foi comprando. Né? então, Então, quer dizer, ninguém quer apostar no projeto submarino. não. Mas quando está pronto, Por que quando não? está pronto, Tá é pronto, porque... não tem, o risco caiu. Exatamente. Ninguém quer correr riscos, Dal. O Akira, olha, foi fantástico só pelas reações aqui, pelos parabéns, né? Acho que foi um encontro muito rico, acho que, né, todos nós aprendemos, não só com os conceitos, com teus exemplos, né, com teus alertas também, acho que foi muito interessante. Te agradeço de Que novo bom. aí o tempo que você se dedicou a nós. A gente até passou um pouco, porque eu vi que as pessoas continuaram, então falou, deixa eu, né, aproveitar mais um pouco do Akira, acho que foi muito bom. Bom, eu queria agradecer novamente ao nosso patrocinador, a Micropower, ao apoio educacional da FEComércio e o apoio institucional dos nossos 4 parceiros, o MS Competitivo, o BQ, Excelência Santa Catarina e a ABQ. Então, eu queria agradecer a todos, né? Pedir o que eu sempre peço, o Akira falou em PDCA, então, assim, por favor, passem críticas para nós também, né? Sim, Façam chegar a gente ideias, novas sugestões, até de temas, né? Nós devemos estar hoje no webinar de número 70, não sei, o Patrício deve ter um número, a cada 2 semanas alguém perguntou, temos um webinar, então, se alguém tiver sugestões, quiser até ser o entrevistado, mande para o nosso site, a gente vai avaliar com certeza, a ideia é compartilhar conhecimento aqui. Então, queria agradecer a todos, a Kira de novo, a nossa equipe, a Patrícia, a Aline, a Débora, né, que nos deu suporte, está nos dando suporte sempre. Então, uma boa semana para vocês, uma boa quinta e sexta, e foi muito bom tê-los conosco. Obrigado, gente. Abração. obrigado, Tchau, Dalcio, tchau. obrigado, Patrícia, obrigado a todo o time aí da FNQ que proporcionou essa 1 hora e pouquinho aqui de bate-papo muito interessante e obrigado ao público que está aí, olha, 204 pessoas ainda, Não, é fantástico. é muito bom, é muito bom. Você viu que ninguém quer correr risco, viu, Akira? Ninguém quer correr risco de perder nada. Exatamente. Tá, Tchau, joia, gente. muito Abração para obrigado. todos. Um abraço, tchau, tchau.